Eu cumprimento a todos os meus estimadíssimos irmãos e amigos com a paz do Senhor e desejo que a bendita e gloriosa e célica paz do eterno Senhor Deus esteja reinando na vida de cada um de vocês. Pois bem, meus queridos, eu vou trazer uma mensagem não muito extensa, de 10 a 14 minutos, mais ou menos nesse inteirinho de tempo, uma mensagem bíblica, e para tanto eu quero fazer a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho, que segundo escreveu o evangelista e apóstolo João, que encontra-se no capítulo 8 do seu evangelho, e o versículo de número 36, que diz-nos assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, meus amigos, estas palavras que o evangelista João escreveu, registrou, são palavras de vida eterna, são palavras de livramento, são palavras de salvação. E neste mesmo capítulo 8 aqui, em que eu fiz leitura, e no versículo 36, no versículo 32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou isso aí para os seus discípulos, para os judeus que haviam crido nele, e para os seus discípulos, para os seus alunos, aqueles que lhe seguiam. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. É só a verdade que pode libertar. No versículo anterior ao 32, ali no verso 31, os judeus disseram para Jesus que nunca haviam sido escravos de ninguém, que eram filhos de Abraão e que nunca tinham sido escravos de ninguém. Mas só que essa resposta deles foi uma resposta irônica, porque eles foram escravos dos egípcios, foram escravos dos assírios, foram escravos dos persas, foram escravos dos gregos, dos babilônios e estavam atualmente escravos dos romanos. Só que Jesus estava falando da escravidão do pecado. E eles, não compreendendo, ainda fizeram essa ironia, dizendo que nunca tinham sido escravos. Mas Jesus estava falando era da escravidão espiritual, a escravidão do pecado. E todos os homens, meus queridos, que não adentrarem por este viés da liberdade, por este viés da libertação que é propiciada por Cristo Jesus, quem não entrar por este viés continua escravo do pecado, continua sendo escravo. Mas Jesus veio para libertar os judeus, no primeiro ponto, foi onde ele iniciou seu santo ministério, e depois
para os demais, para as demais pessoas. Esta libertação espiritual é para todos os povos, é para todos. Mas, meus queridos, o pecado, ele é tão terrível que ele subjuga o homem, ele tem o homem subjugado com o seu jugo sobre a serviço do homem. Mas Jesus veio para libertar o homem da maldição e a condenação do pecado. Tem um termo grego, sotério, que traduzido para o português é salvação, que significa salvamento de um perigo iminente. Significa libertação, significa livramento da maldição e a condenação do pecado. Isso é salvação. E Jesus veio para efetuar esta grande salvação a todos os homens. Mas, para o homem ser salvo, ser incluso neste plano salvífico, ele precisa adentrar por um viés, que é o viés da fé. O homem precisa adentrar por este viés, crer em Cristo Jesus e este o que foi crucificado, crer piamente de todo, sem reservas. Por este mecanismo da fé, poderemos sermos livres da maldição e a condenação do pecado. Poderemos ser livres deste perigo iminente. Aleluia, bendito seja o nome precioso do Senhor. Podemos sermos libertos. Podemos sermos inclusos no livramento da maldição e a condenação do pecado. Podemos ser livres do poder do pecado. O pecado, ele escraviza o homem. E o homem que está debaixo da jurisdição do pecado, debaixo do jugo do pecado, ele vai ficar fora do reino de Deus. Não pode ficar no reino de Deus, entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, precisamos sermos livres desta maldição e condenação do pecado. Jesus é o único libertador. Jesus é o único salvador. O nome Jesus significa salvador. Cristo significa ungido. Quando falamos Jesus Cristo, estamos falando o Salvador ungido. Aleluia! E é só este Salvador ungido, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos propiciar a salvação, o livramento. É só Ele que pode nos livrar. Jesus é o Salvador por excelência. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, Jesus, o Filho de Deus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres para servir ao Senhor, para crer no Senhor, para segui-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para fazermos a sua vontade. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Meu querido amigo, quiçá você ainda não fez a sua decisão. Quiçá você ainda não tinha ouvido uma mensagem com esta envergadura. Eu estou falando segundo as Escrituras. Não estou tirando e nem acrescentando,
mas estou falando segundo as Escrituras. Se, pois, o Filho vos libertar, se, pois, Jesus, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente você será livre. É só Ele que pode te libertar. É só Ele que pode libertar o homem da condenação e a maldição do pecado. É só Jesus o libertador. É só Ele que pode libertar. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para libertar os homens da maldição e a condenação do pecado. Jesus é o verdadeiro libertador. Jesus, ele é o libertador lídimo. Jesus é o libertador autêntico, genuíno e verdadeiro. Só ele liberta, ninguém mais liberta. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Aleluia. Um certo dia, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 6, Jesus deu uma resposta magnífica para um dos seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Aleluia! Então, portanto, meu amigo, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por Jesus. Ele é o caminho da vida eterna. Jesus, ele é a vida eterna. Aleluia! Jesus, ele é o Salvador por excelência. Não há um outro Salvador, meus queridos. Não há um outro caminho além deste de Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele é o Salvador. Ele é o verdadeiro Deus, nos diz a palavra. Aleluia! Portanto, meu amigo, aceite Jesus como teu Salvador. Aceite esta mensagem. Aleluia! Jesus é o verdadeiro libertador. Ele está pronto para te livrar deste perigo iminente. Ele está pronto para propiciar um salvamento em prol de ti. Ele está pronto para te libertar. Ele está pronto para propiciar para você um livramento do poder e a maldição do pecado. Ele quer fazer isso, quer te salvar. Aleluia! Eu arremato aqui esta mensagem, mas antes, porém, meu amigo, quero orar por você. E quero pedir para você que você inscreva-se no meu canal, o pregador do Evangelho, Vanderlei Miranda Lopes. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que cada mensagem que eu postar, você seja avisado que tem nova mensagem. Estarei orando então. Querido Deus, soberaníssimo e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor salve estas pessoas que vão ouvir esta mensagem, vão aderir à mesma, Senhor. Que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor Deus. Pai querido, santo e justo, Jesus é o verdadeiro libertador e o Salvador. Assim eu preguei, Pai. E esta é a verdade. Pai, que em nome de Jesus, que estas pessoas sejam abençoadas, Pai, para a honra e a glória e o louvor do Teu santo nome, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém.